De volta agora com o CBN Maceió e a gente fala sobre economia, traz um resumão, do que aconteceu durante essa semana e o assunto mais comentado foi sobre a redução do valor do combustível aqui em Alagoas, contudo nos outros estados o valor subiu. Para explicar esta equação, quem vai falar conosco nesta manhã é o economista e professor universitário da Universidade Federal de Alagoas, professor Cícero Péricles. Muito bem-vindo e muito bom dia. Alô, professor? A gente vai refazer o contato aqui com o professor e ele vai explicar como é que funcionou e como é que está funcionando, na verdade, este novo reajuste da questão do ICMS, que foi determinado pelo governo federal, além de falar o porquê que as famílias estão gastando menos e como é que isso impacta o PIB aqui no Brasil. Professor Cícero Péricles, consegue nos ouvir agora? Sim, muito bem. Professor, muito bom dia. Eu estava falando aqui que o assunto mais comentado durante a semana foi sobre o reajuste no preço dos combustíveis, onde aqui em Alagoas a gente teve uma redução para baixo, uma redução, na verdade, do valor. Contudo, nos outros estados a gente teve um ajuste onde o preço ficou um pouco mais caro. Como é que acontece aí? O que foi que aconteceu? Explica para a gente o que foi que ocasionou aqui em Alagoas essa redução e nos outros estados não. Flávia, é relativamente simples, né? Veja bem, o que houve agora, o que aconteceu desde ontem, a nova cobrança, é que o modelo de cobrança do ICMS foi modificado, né? Antes, nós tínhamos, até 2 dias atrás, nós tínhamos uma cobrança de ICMS pelo valor da gasolina vendida. Ou seja, para cada litro, aqui em Alagoas, por exemplo, vou dar um exemplo, se cobrava R$ 1,25 por cada litro vendido. Por quê? Porque era uma cobrança sobre o valor, o preço da gasolina. Agora não. Agora, 1 litro de gasolina, ele tem uma alíquota chamada alíquota, fixa de R$ 1,22. Ora, de R$ 1,25 cobrado antes, agora com essa mudança, passa a cobrar R$ 1,22, nós tivemos vantagem de 3 centavos menos, não é isso? Alagoas, o Piauí e o Amazonas. E os demais estados? Esse não. Por quê? Porque, na verdade, nós, alagoanos, estávamos cobrando, o estado de Alagoas estava cobrando uma alíquota de preço, primeiro, de 19% sobre cada litro vendido, pelo preço vendido. E os demais estados, grande parte dos estados, cobravam uma alíquota menor, de 17%. Ora, como nós cobrávamos uma alíquota maior, houve uma pequeníssima redução. Nos estados que cobravam uma alíquota menor, houve um levíssimo aumento. Na verdade, não houve muita alteração de preço no plano nacional, não é? Então, alguns estados, Mato Grosso, Goiás, aí lá cresceu o preço em 22 centavos, muito pouco, não gera impacto, assim como os 3 centavos nossos também não gera muita diferença na bomba, na compra. Pois é, professor, e essa nova determinação, determinação do governo federal, o que é que pode ocasionar a longo prazo em relação à economia? É uma forma, na verdade, de organizar o nosso país? Sim, é muito melhor para os consumidores de médio e longo prazo. Essa ligeira queda que nós tivemos em Alagoas, ela deverá se manter, e deverá cair também ao longo do ano, primeiro porque o dólar está caindo, e segundo porque o barril de petróleo também está caindo. E pela nova política da Petrobras, pelo menos anunciada oficialmente, Flávia, é de que as quedas de valor do dólar e do petróleo, do barril de petróleo, também influenciarão na queda da gasolina. Então, legal, por quê? Porque até o final do ano a expectativa é que se baixe mais um pouco. Agora, veja só, no mês de julho, próximo mês, por exemplo, nós estamos em junho, o governo voltará a cobrar o PIS, COFINS, os impostos federais sobre a gasolina. Haverá um aumento, não é? Por quê? Porque essa redução do PIS, COFINS, dos impostos federais na gasolina, porque a gasolina tem o preço da refinaria, tem os tributos federais incluídos, o tributo estadual, que é o ICMS, e a margem de lucro da empresa, distribuidora e vendedora. Por isso que ele é um preço alto, porque é uma cadeia de contribuições que todos nós, quando compramos gasolina,
damos a vários setores, federal, estadual, a empresa que tem da refinaria, né? Então, o que vai acontecer? Vai haver um aumento, sim, em julho. Por quê? Porque volta a cobrança que ela foi dispensada no ano passado. Era um ano eleitoral, uma decisão muito polêmica, né? Então, houve essa retirada dos impostos e isso barateou, sim, efetivamente a gasolina no ano passado de maneira artificial. Voltará agora em julho. Mas há outra novidade também junto com ela, né? É de que a Petrobras está anunciando uma redução, uma nova redução no mês de julho, não é? No mês de julho, que diz, pelo menos os anúncios, consta os anúncios, que será maior do que esse de 15 dias atrás. Vai impactar? Sim, mas levemente. Também por quê? Porque como haverá a volta do imposto e depois haverá uma redução, o preço deverá se manter mais ou menos no que é hoje. Portanto, a expectativa dos combustíveis neste ano, agora no ano de 2023, no ano corrente, né, é de se manter neste preço, que para nós, não subir já é uma conquista, já é uma vitória. Pois é, professor Cícero, e assim, né, diante de tantas expectativas, aumenta o valor de combustível, baixa o valor de combustível, conta de luz aumenta, a água também fica mais cara, e assim as famílias aqui no Brasil estão gastando menos, elas estão sendo forçadas a economizar. Isso pode impactar o PIB do Brasil? Sim, verdadeiramente é o seguinte, o PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto, para os ouvintes, né, que não são economistas, é de que o PIB, essa palavra, essa expressão, esse acrônimo, né, PIB, significa Produto Interno Bruto, é tudo que o país produz, ou o Estado produz ao longo do ano, na agricultura, na indústria, no comércio, no setor de serviços. Então, somados, tudo isso aí dá uma taxa. Em 22 foi maior ou menor que 21? Foi maior. Em 23 será maior, sim, a expectativa é de que chegue até 3% mais, né? Então, isso é o PIB. E veja bem, para esse crescimento, nós dependemos muito do consumo das famílias, das pessoas em geral, né? E o que é que acontece? Esse consumo depende dos preços e da renda, não é? Então, o que vai acontecer este ano, o que já está acontecendo no primeiro trimestre, no Brasil, porque o Brasil tem 27 estados, e os estados e as regiões reagem diferentemente, Flávia. No plano nacional, há um maior gasto em produtos básicos. Por quê? Porque os juros estão muito altos, né? Então, para comprar eletrodomésticos, automóveis, produtos mais caros, não está um bom momento. Por quê? Porque as taxas estão muito altas de juros para o crédito, né? Mas no sentido básico, o consumo ampliou. O consumo básico. O que é o consumo básico? Alimentos, transportes, os remédios, né? Então, esses produtos combustíveis, nós acabamos de falar. E para os alagoanos, porque quando a gente fala Brasil, o Brasil é muito grande, ele é muito diferente entre si, as regiões e os estados. Mas quando falamos Alagoas, aí há uma diferença. Por quê? Porque os estados mais pobres, no começo deste ano, sofreram um impacto muito positivo, primeiro, do aumento do salário mínimo. O salário mínimo que subiu, né, um pouco, não o necessário, de 1.212 para 1.320, ele trouxe um aumento inicial de 90, de agora de R$108, né, porque houve um reajuste no 1º de maio. Aí pergunta, Flávia, é importante o salário mínimo? Muito. Por quê? Porque em Alagoas, a maior parte dos trabalhadores tem no salário mínimo a sua referência salarial. Então, são 400 mil pessoas que têm esse aumento. 400 mil pessoas, mais 560 mil previdenciários. Em Alagoas, nós temos pessoas que recebem pela Previdência Social que também tiveram esse aumento automaticamente. Então, isso significa 1 milhão de pessoas praticamente, não é? Um aumento de 108 milhões por mês, que ao longo do ano, 1 bilhão e 200. E esse dinheiro vai para onde, Flávia? Para o consumo. O consumo de quê? De alimentos, remédios, pagamento de transporte, pequenas prestações, pagar água, pagar luz, que subiram, né? Fazer os pagamentos básicos. Então, em Alagoas, sim, houve uma diferença, né? Segundo ponto importante é que está havendo, Flávio, uma queda nos alimentos e nos combustíveis. Né? Não porque a inflação tenha escolhido esses, mas é porque há uma superprodução de soja, de milho, também de arroz e feijão na próxima safra, né? Então, soja e milho, né, agora no primeiro trimestre, eles produziram muito, não estão exportando como deveriam, como aconteceu em 2021. Então, isso diminui o preço da carne, do óleo vegetal, do frango, do suíno. Por quê? Porque a carne, o óleo, o frango, o suíno depende muito da soja e depende muito do milho, que são as rações.
Por isso que as pessoas estão sentindo menos caro, não mais barato. A palavra barato aqui não se emprega, né? Mais barato nos supermercados. Então, em Alagoas, no Nordeste, por exemplo, há um aumento no consumo de alimentos. Não é? Por quê? Porque os preços caíram e a renda subiu levemente. Também tem uma influência muito grande do Bolsa Família. Você vê, Flávia, aqui em Alagoas, 560 mil famílias recebem o Bolsa Família. E eles tiveram um aumento, agora é R$ 670 em média, né? E esse dinheiro vai para onde, Flávia? Todo para alimento, basicamente, não é? Todo ele. Então, claro que o consumo, nessas regiões mais pobres, os produtos básicos são mais vendidos. Pois é, professor, e você tratou de alguns pontos aí que eu queria saber da sua opinião como economista. Você falou dos juros, né, altos, os nossos níveis de salários, que são muito baixos, o salário mínimo é muito baixo diante de todo o consumo que nós, para sobreviver aqui mesmo no Brasil, e a inflação continua altíssima. Há alguma previsão de, por exemplo, a inflação ou os juros baixarem? Olha, veja bem, no sentido da inflação, ela vem caindo, né, desde o ano passado. Não é deste ano a queda já vem do ano passado. Em maio do ano passado, a inflação estava acumulada de 12 meses, 12%. Agora, 4,5%. Então, há uma queda significativa. É uma queda, mas ela continua alta, não é? Porque 4,5% é muito alta principalmente quando ela atinge os produtos básicos, né? Por exemplo, Maceió agora assistimos ao aumento dos transportes, né, de ônibus, a tarifa passou para 4%, a energia elétrica sofreu um aumento de 17,5%. Isso impacta fortemente na renda das famílias mais pobres, né? Isso no sentido da inflação. E os juros estão muito, mas muito, muito, muito altos, os juros nacionais, né? A taxa Selic, que é a taxa básica de juros definida pelo Banco Central, está em 13,75%. É uma exorbitância. Por quê? Porque ela determina as outras taxas de juros. Então, tudo aquilo que compramos a crédito vem muito mais alto. Isso inibe o consumo muito fortemente. E a expectativa é que essa taxa só comece a cair a partir de agosto. É ruim a notícia, mas é real, não é? Então, o fato é de que essa taxa de juros está muito alta. As taxas estão altas, não é? Todas elas, de todas as formas de crédito, estão muito altas. E isso inibe o consumo, principalmente de produtos de valor mais elevado. Não é? Professor, isso ainda é reflexo da pandemia e também da crise hídrica aqui no Brasil? Sim, veja bem, o fato é que quando a inflação ela acelera e vai crescendo, você toma medidas, né, principalmente no âmbito monetário e fiscal. Então, algumas medidas que o Banco Central faz, elevar a taxa de juros, para diminuir o consumo. Diminuindo o consumo, as indústrias serão obrigadas, e a agricultura também, a baixar os valores. Só que a subida é muito rápida, mas a queda, todos nós sabemos, né? E o símbolo claro disso são os postos de gasolina. Quando anuncia aumento da gasolina, no outro dia você passa no posto, o preço já está mais elevado. Mas quando se anuncia uma queda, aí diz, não, nós temos estoque. Por quê? Porque a queda sempre há uma maior resistência na queda dos preços. Portanto, a queda é muito lenta. Devemos chegar no final do ano com uma taxa bem menor que a do ano passado, mas ainda muito significativa. E isso faz com que haja uma perda no salário. Nosso salário, esse tem razão, o salário de 1.320, que é o salário mínimo, é muito pouco. O DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, lá em São Paulo, ele mede o salário mínimo nacional necessário, por lei, né? O que a lei determina do salário mínimo. Seria R$ 6.800. Então, veja a distância, Flávia, é muito grande, né? Entre 1.320 e 6.800. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, aqui em Alagoas, um grande número de pessoas desempregadas, quase 200 mil, e um grande número de pessoas desalentadas, também quase 200 mil. Então, esse grupo, e uma parte de quase 100 mil trabalhadores em tempo parcial, pessoas que vivem com trabalho irregular, né? Que hora está trabalhando, hora não. Então, são 500 mil de alagoanos pressionando para baixo, naturalmente, o valor do salário de quem trabalha. Então, há um desemprego muito alto. Isso pressiona muito para baixo o salário nosso, né? Então, isso faz com que a renda média da população seja mais baixa. E isso significa menos consumo, não é isso? E muito mais sensibilidade para qualquer tipo de aumento.
reais. A classe média, que não anda de ônibus, não sabe o que é isso. Mas para quem paga a passagem, ela sim sabe o peso, a resistência que é de aceitar o novo valor de uma passagem urbana aqui na cidade. 17,5% na energia é uma exorbitância para 2/3 da população. A classe média, que às vezes ela ouve essa notícia e não vincula muito ao seu cotidiano, porque 17,5% não vai alterar quase não altera o seu orçamento. Mas para 2/3 de trabalhadores e das famílias mais pobres, sim, essa é uma péssima notícia. E isso termina impactando também nas empresas, né, professor? Porque, por exemplo, muita empresa precisa lidar com a questão da passagem, né, dos próprios funcionários, e isso é um aumento também significativo que provavelmente pode ser até que impacte no número de geração de empregos aqui no Estado. Aliás, no nosso município. Porque é verdade, Flávia, as empresas precisam do consumo. Os bares, restaurantes, as indústrias, o setor agrícola dependem basicamente do consumo, não é? Então, se não há consumo, a produção vai diminuir, vai desestimular a produção. Então, o consumo acelerado também é um estímulo muito grande para você aumentar a produção. Aumentando a produção, geramos mais empregos em todos os segmentos, claro, né? Então, o que está acontecendo? A contratação, sim, o desemprego até que diminuiu, mas é um desemprego em tempo parcial, é um desemprego que paga um valor muito baixo da mão de obra, é um desemprego que está caindo, mas em setores não qualificados da economia, e isso não gera renda suficiente para que a economia tenha um ciclo de crescimento mais forte. A expectativa, Flávia, é de que com a reforma tributária, já foi aprovado o arcabouço fiscal, né? Que é uma notícia muito boa para a economia. E se aprovar a reforma tributária, que nós tenhamos no primeiro semestre aprovação sobre consumo, diminuindo o valor, né, dos produtos básicos, e no segundo semestre, a segunda parte da reforma tributária, aprovará uma legislação mais dura sobre o pagamento de impostos das pessoas mais ricas, né, que não pagam impostos hoje, bancos, grandes empresas, né, grandes fortunas. Então isso haverá mais condições de investimentos públicos em todos os setores, né? E então aí a economia pode e tende a crescer mais fortemente no próximo ano. E economicamente, até falando, né, professor, o ser humano ele não está aqui simplesmente para pagar contas básicas, né? Para estar vivendo, pagando luz, trabalhando, assando e comendo, né? A gente precisa também aproveitar um pouquinho melhor a vida. Sim. Então, veja bem, a expectativa, essa expectativa positiva, né, de que a economia possa crescer, essa notícia que saiu ontem, né, do aumento do produto interno bruto em 1,9, foi uma surpresa, porque se esperava bem menos o crescimento, ela é animadora, mas ainda não é a resposta que precisamos. Claro, precisamos de uma resposta muito maior. Por quê? Porque as famílias estão com grande parte dos seus parentes desempregados ainda, a renda está muito baixa, né? O próprio setor comercial, o setor de serviços, ele continua patinando, esperando momentos melhores, como vivemos há alguns anos atrás, né? Então, a crise, isso que você perguntou, a crise da pandemia sim afetou, ainda continua mostrando seus resultados. A crise hídrica também, né? A crise internacional também, a guerra na Ucrânia, ela de alguma forma afetou o preço das commodities, tudo isso. Então, nós esperamos que esse período passe muito rapidamente, que nós tenhamos esse ciclo virtuoso, simpático, que é crescimento da economia, crescimento da renda, crescimento do consumo, que gera mais emprego, mais impostos, mais desenvolvimento. Pois bem, então, professor, que tenhamos dias melhores e que a renda, né, do maceioense, do alagoano, do brasileiro possa melhorar para que a gente não precise ficar só no básico, afinal todo mundo gosta de dinheiro. Ah, sim, com certeza. Ter renda maior na família é uma notícia muito, mas muito positiva. Quando alguém da família consegue um emprego, consegue ter uma renda fixa, é uma festa, né? Principalmente para a maioria esmagadora da população alagoana, que recebe, em média, até 2 salários mínimos. Então, essa notícia que você fala é exatamente o que muita gente, mas muita mesmo, Flávia, espera e sonha, não é isso? Exatamente. Professor, foi um prazer conversar contigo aqui, tá? Ô, Flávia, foi uma alegria imensa saber do seu programa, do Marcel, e espero voltar outro dia para nós continuarmos essa conversa. Tá bom assim? Com certeza. Nós conversamos com o economista e professor universitário Cícero Péricles, falando sobre o valor dos combustíveis aqui no estado e também em todo o Brasil, e também sobre o consumo das famílias que estão gastando menos. Isso impacta no PIB do Brasil e a gente realmente, todo mundo quer ganhar dinheiro.